terceira parte do nosso mini treinamento. A primeira, como vocês viram, foi temática. Nós estamos falando de ensaios de laboratório. A segunda, nós estamos falando de gestão. E eu falei muito que eu estou recomeçando, agora com 69 anos, uma função mais de orientar. Quer dizer, na verdade, eu vou me dedicar mais à academia para treinar pessoas que queiram ser treinadas, não pessoas que acham que estou impondo um treinamento. Né? E é o fruto de 35 anos de experiência. E a base toda, quer seja da parte temática, quer seja a parte de gestão, é essa parte, que ela engloba as outras duas. Né? O conhecimento da questão do estudo da vida espiritual, ou, como eu digo recentemente, como orar, porque como orar é um relacionamento com Deus, não é religião, é um relacionamento. Só que é espiritual, Deus é espiritual, você se relaciona espiritualmente. Jesus Cristo está como um homem corporativo, à destra, à direita de Deus, e o Espírito Santo, o próprio nome fala que é Espírito. Então, orar é, quando você nasce de novo, falar com o Espírito Santo. Ter um diálogo, um relacionamento com o Espírito Santo. E vamos ouvir, então, esse vídeo, que eu venho estudando há algum tempo com vocês, que é, qual que é a ideia? Que vocês ouçam esse vídeo, né? Esse e outros que a gente vai passando, participe de todas as atividades da academia, ou uma ou outra, vai aumentando, participe desse mini treinamento e tudo isso que nós fazemos na academia é para treinar e fomentar o empreendedorismo cristão primeiro, né, como está aqui em cima, o empreendedorismo cristão, que foca no conhecimento trino, que conhecimento trino é só quando você tem Espírito Santo, e o nosso sistema produtivista a gente vê dois planos, o plano horizontal, eu diria ganhar dinheiro e se capacitar, o PH, né, o plano do homem, que também é o plano da hipocrisia, e o plano vertical, que é Cristo, né? Que é o caminho, que é a verdade e que é a vida verdadeira, a vida eterna. Para quem quiser nascer de novo, para quem crê em Cristo. Né? Bom, e vamos então ouvir o vídeo de hoje. Vamos fazer aqui, o vídeo aqui. Isso, o vídeo de hoje é o caminho da experiência espiritual, exatamente o que nós desejamos para vocês, que estão sendo treinados. É o caminho da experiência espiritual. Né? Estamos no vídeo 2 e eu pretendo, quando acabar a série, começar de novo, pôr outros vídeos, mas sempre nesse desejo, né? Como que é que nós treinamos a vida espiritual, né? E hoje o nosso canal YouTube já tem cerca de 8.000 vídeos, todos com o enfoque que a gente fala aqui nos mini treinamentos. Então vamos ouvir. Uma reunião, ele nunca faz e fala pela internet. Ele só fala no ambiente da comunidade. Não significa que alguém não possa ser atingido por uma palavra que ouviu na internet. Isso é um outro assunto. Mas significa que o ambiente que o Espírito Santo produz na comunhão da igreja, ele não produz virtualmente. Ele só produz realmente. Compreendeu a diferença? Então, queridos irmãos, quão sérios são essas coisas? Então, se entramos em acomodação, esse é o resultado. Partidarismos, vanglória, ciúmes e contendas, porque ele vai dizer, considere cada um os outros superiores a si. Né? Mas se não vivemos uma vida com frescor e vigor, entramos em acomodação, ciúmes, contendas e disputas imediatamente ocorrem no viver da igreja. Então estamos aí barrados no que concerne essa experiência, o caminho da experiência espiritual. Já estamos em confusão. Né? Então que o Senhor também nos ajude a rever essas coisas no nosso coração, irmãos, são muito necessárias. Aquela manifestação de Deus, através de Moisés, na porta da tenda da congregação, é claro que o contexto em si tem tudo a ver com a velha dispensação. Né? Nenhum de nós é ingênuo para supor o contrário. Daquela maneira ocorria. Agora, faça o transporte. Quando você lê 1 Coríntios 14, o que você vê? Você já leu esse capítulo? Conhece? Já leu com cuidado? Então leia 1 Coríntios 14.
E você vai ver a igreja se reunindo. E veja se você não tem uma contraparte do que o Velho Testamento chama de a Shekinah e a porta da tenda da congregação. Quando Moisés falava com o povo. O motivo do Espírito Santo na reunião da igreja é aquele de 1 Coríntios 14. A tal ponto dele dizer no verso 25, se não me engano, 24 e 25. Se entrar entre vós algum indouto ou incrédulo, ele será por todos convencido e por todos julgado. Tornar-se-ão manifestos os segredos do seu coração. E ele se prostrará com o rosto em terra e testemunhará: Deus está, de fato, no meio. Essa é a tenda da congregação do Novo Testamento. Não é maravilhoso, irmão? Agora, quanto nós temos desviado desse propósito por muitos motivos? Preocupados com conhecimento bíblico, com boa mensagem, seja lá o que for. Né? Mas graças ao Senhor, seu propósito não mudou. Ele quer que a sua casa seja o lugar onde ele é experimentado. Onde o Supremo Pastor toma sua vara e o seu cajado em cada reunião. Seja ela de Ministério da Palavra, de Partido do Pão, reunião de grupos, em casa, aqui, seja onde for e como for. Lá está o Supremo Pastor, com a vara e o cajado. Ele está passeando no meio de nós e fazendo uma obra que só ele pode fazer. Conhece pensamentos e propósitos de cada um dos corações. Lida conosco de modo individual. Fala aquela palavra que ninguém poderia nos falar. Atinge o nosso coração, perfura, conduz ao arrependimento. Né? Irmãos, se nós não provermos um ambiente assim para o Senhor, o que são as reuniões da igreja? Em nada se difeririam de um seminário bíblico para estudar a Bíblia. Reuniões de estudo bíblico. Isso não é o propósito de Deus ao nos chamar. Então, tende em vós a mesma mente que houve em Cristo. É o foco do capítulo 2. Nosso tempo está avançando, precisamos ir concluindo. Então, vamos só nominar aí para os irmãos fazerem seus estudos. No verso 19 desse capítulo, por favor, localize aí, 2:19. Paulo vai citar exemplos da mente de Cristo. Como já falamos. E olha que exemplos importantes. Espero no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha o verso 20 até 22. Olha a expressão da mente de Cristo em Timóteo. Que coisa maravilhosa. Primeiro, Paulo diz: a ninguém tenho de igual sentimento. Irmãos, que coisa mais linda essa. O pecado fez um estrago tão grande em nós, que nós conseguimos ser divididos de nós mesmos. Imagina dos outros. Né? Senhores, eu queria até parar nosso mini treinamento exatamente nisso que ele falou. Vocês ouviram bem? Vou pôr de novo. Olha a expressão da mente de Cristo em Timóteo. Que coisa maravilhosa. Primeiro, Paulo diz: a ninguém tenho de igual sentimento. Irmãos, que coisa mais linda essa. O pecado fez um estrago tão grande em nós, que nós conseguimos ser divididos de nós mesmos. Imagina dos outros. Né? Esse é o problema. O pecado, lá de Adão e Eva, fez que a gente seja dividido em nós mesmos, que dirá com outros. Uma vez eu falei para uma pessoa maravilhosa, não dá para confiar em você. Por quê? Porque eu tinha perguntado para ela: você fez aquele negócio? E a pessoa falou não. E eu estava falando com um cliente, onde que eu teria dito, não, que eu disse que fiz o tal negócio. Então eu falei para o cliente que fiz, porque eu tinha pedido para o auxiliar fazer. Aí eu chamo o auxiliar na minha frente, na frente do cliente, e falo: você fez tal negócio? A pessoa fala que não. E aí eu virei para ela: não dá para confiar em você. A pessoa ficou revoltada comigo, né? E, enfim, a relação foi cortada.
Mas hoje eu descobri que eu não posso confiar nem em mim, quanto mais nos outros. Por quê? Porque é o Espírito Santo que deve nos orientar. Quando eu falo que não deve confiar em mim, é porque eu tenho um lado carnal e um lado espiritual. Vivendo, eu nasci carnal e vou morrer carnal. Mas só que eu tenho um lado que nasceu de novo, que é espiritual. E há uma briga entre o carnal e o espiritual. Por isso que eu sou dividido. Então, à medida que eu ouço o lado espiritual, tá perfeito. Agora, quando eu não ouço, eu erro. Isso vale para todo mundo que nasceu de novo, não só para mim. Só Cristo que era perfeito. Era, não é. Ele está vivo. Só Cristo foi perfeito. O resto, o pecado fez com que a gente fosse dividido. Agora, quem não nasceu de novo só tem um lado carnal. Então ele não entende o outro que tem um lado espiritual também. Esse é o problema. E outra coisa que eu descobri é que Jesus Cristo está em todos os relacionamentos, espiritualmente falando. Se o outro não tem o Espírito de Santo, não tem Espírito de Cristo, não vai se entender, ou não vai atender uma liderança que é cristã verdadeira. Bom, acabou nosso tempo aqui, está encerrado. Até mais tarde aí com as dúvidas, vocês que trabalham ou que vão ter alguma dúvida para tirar conosco, tá bom? Até logo.